No 41º andar de um dos arranha-céus mais emblemáticos de Manhattan, Arthur Salazar observava a cidade como um imperador em seu trono. As janelas panorâmicas refletiam mais do que o céu tingido de cinza. Refletiam o vazio polido de um homem que aprendera a confundir controle com poder e silêncio com equilíbrio. O telefone vibrava constantemente, cada ligação mais urgente que a anterior, todas a serviço de um único propósito: fechar o maior acordo de sua carreira. Uma fusão bilionária entre a Salazar Holdings e um conglomerado asiático. Ele não piscava. Seu rosto, talhado pela impassibilidade de anos no topo, era o espelho de uma alma blindada. No entanto, a poucos quilômetros dali, sua esposa, Helena, vomitava sangue no banheiro da suíte matrimonial, sozinha. O chão frio do mármore branco contrastava com o calor febril que consumia o corpo de Helena. A quimioterapia não apenas lhe arrancava os cabelos, roubava-lhe as palavras, os suspiros, os pequenos momentos que ainda restavam. Sentada ao lado da banheira, com a cabeça encostada na parede, ela procurava no silêncio da casa o som dos passos dele, o cheiro do café sendo preparado por suas mãos, qualquer sinal de que não estava completamente invisível. Mas Arthur havia saído às 5 da manhã, como sempre, deixando um bilhete impessoal ao lado da cama. Reunião importante. Volto tarde. Como se ela estivesse gripada. Como se ainda houvesse tempo. Arthur não evitava pensar em Helena. Ele apenas a engavetava como um problema não prioritário, como faziam os homens da velha escola. Em sua mente, estar ausente significava estar trabalhando por ela, por Lara, por tudo o que construíram. Ele amava à sua maneira. Só não sabia demonstrar, ou talvez nunca tenha aprendido. O pai, um banqueiro inescrupuloso e ausente, sempre dissera: mulheres precisam de conforto, não de presença. E Arthur internalizou isso como verdade absoluta. O amor, para ele, era uma equação lógica. Casa plus dinheiro plus segurança, dever cumprido. Mas Helena nunca pediu isso. Ela só queria ser vista. Lara entrava em casa às pressas depois das aulas, sempre ansiosa por escapar da universidade e abraçar a mãe, como se esse gesto pudesse impedir a morte de se aproximar. Ela detestava o pai. Detestava a frieza dele. Os jantares que se transformavam em monólogos de negócios, os olhares vazios durante as crises de dor da mãe. Mas, acima de tudo, detestava o silêncio. Arthur nunca perguntou como Helena se sentia. Nunca a acompanhou a uma sessão de químio. Nunca chorou ao saber do prognóstico. 6 meses, talvez menos. Preferiu marcar uma viagem a Dubai para fechar o contrato que lhe renderia o título de Homem do Ano na Forbes. Naquela noite, Helena esperava por Arthur com um vestido azul que ele lhe dera anos atrás, quando ainda lembrava dos aniversários dela. Mesmo com o corpo frágil e as pernas trêmulas, fez questão de se arrumar. Queria jantar com ele. Queria apenas isso. Uma noite em que pudessem fingir que ainda eram um casal. Mas ele não apareceu. Uma reunião emergencial, um avião para Tóquio, um sócio impaciente. E no relógio do corredor, os ponteiros giravam em círculos como lembranças que insistem em não morrer. O jantar esfriou, e com ele o último fio de esperança que restava no olhar de Helena. No avião particular, Arthur brindava com taças de cristal ao lado de investidores, cercado por cifras, promessas e contratos. Seu sorriso era automático, quase programado. Falava de expansão, de lucros, de metas batidas. Mas havia um momento em que o olhar dele se perdia por um segundo, fixo na janela, como se algo o puxasse para longe dali. Era sempre breve. Ele não permitia fraquezas. A mente era uma máquina, e sentimentos eram falhas de sistema. Helena, nesse instante, dormia sob efeito de morfina, com uma carta inacabada ao lado da cama. Queria dizer algo a ele, mas não sabia como começar.
Helena escrevia cartas, pequenas despedidas que escondia em gavetas, livros, álbuns de família. Era sua forma de permanecer, de se fazer presente quando seu corpo não pudesse mais sustentar a alma. Em uma delas, endereçada a Arthur, dizia: "Você me esqueceu devagar, como se eu fosse se dissolvendo entre seus compromissos. Mas eu ainda estou aqui." Escreveu com letras trêmulas, lágrimas manchando o papel. Esperava que um dia ele encontrasse aquilo, que soubesse o quanto ela tentou, que entendesse, enfim, o que perdeu. Mas Arthur estava ocupado demais, sendo um deus entre homens, para perceber que havia se tornado um estranho em sua própria casa. Enquanto isso, Lara confrontava o pai em mensagens secas e incisivas. "Ela perguntou por você. De novo. Ela desmaiou hoje. Ela queria te mostrar algo." Nenhuma resposta. Às vezes um ok, às vezes nada. Lara começou a colecionar raiva como quem junta fragmentos de um espelho quebrado. Viu a mãe definhar sozinha e o pai desaparecer no luxo de um mundo que rejeitava o sofrimento. Ela prometeu a si mesma que um dia o enfrentaria, mas sabia que não adiantaria. Ele não ouvia. Ele só falava. Em um jantar de gala em Tóquio, Arthur recebeu a notícia de que o acordo fora fechado. Um marco histórico. Seus sócios o aplaudiram. Houve champanhe, brindes, discursos. Ele sorriu, mas sentiu um peso inexplicável no peito. Algo como um sussurro, um arrepio. Um eco distante da voz de Helena dizendo: "Boa noite, meu amor." Mas quando ele ligou para casa, foi o silêncio que atendeu. Não houve resposta. Apenas o som contínuo da linha morta, como um aviso de que algo já estava além de qualquer retorno. Na manhã seguinte, Arthur recebeu uma ligação de Lara. Sua voz estava fria, quebrada. Ela morreu dormindo, ontem à noite. E então, o tempo parou. As palavras não entravam. Ele olhou em volta como se buscasse em rostos desconhecidos uma explicação para o que acabara de ouvir. Mas não havia. Apenas o som da sua própria respiração ficando pesada. Helena partira, e ele estava do outro lado do mundo, brindando ao sucesso. Era tarde demais. O retorno foi silencioso. O jatinho particular voava sob nuvens densas, enquanto Arthur encarava sua imagem refletida na taça vazia. Pela primeira vez em anos, sentiu algo que não conseguia nomear. Vazio. Um vazio tão denso que parecia gritar. Lembrou-se do vestido azul, das cartas, dos aniversários esquecidos. Sentiu vontade de chorar, mas não sabia como. A emoção, há muito tempo adormecida, parecia agora uma dor física, uma ferida aberta. Ele queria voltar no tempo. Mas o tempo não é indulgente com quem escolhe ignorar o essencial. Chegou em casa e encontrou Lara sentada na escada, com os olhos vermelhos, um envelope nas mãos. Sem dizer uma palavra, ela o entregou. Era uma carta de Helena. "Arthur, se você estiver lendo isso, é porque eu finalmente desisti de esperar. Não por raiva, mas por exaustão. Eu te amei mesmo quando você já não lembrava do que era isso. Espero que, um dia, você ame alguém como eu te amei e esteja presente. Isso vai doer, mas é o único caminho." Ele caiu de joelhos, ali mesmo, como se a casa inteira tivesse desabado sobre ele. E, pela primeira vez, implorou. Não por negócios, mas por perdão. O silêncio que pairava na casa após o enterro de Helena era mais do que ausência de som. Era um tipo de luto vivo, pulsando em cada parede, em cada canto onde ela costumava existir. Arthur caminhava pelo corredor como um estrangeiro em território proibido, onde cada porta fechada parecia esconder uma lembrança dolorosa demais para ser enfrentada. O mundo que ele havia construído, feito de conquistas, cifras e troféus, agora parecia irrelevante diante do espaço vazio ao lado esquerdo da cama. Helena já não estava ali, e ele começava a entender que perder alguém não era apenas perder a presença, era perder todas as possibilidades que nunca se concretizaram. No quarto dela, tudo permanecia intacto,
como se o tempo tivesse parado no momento exato em que ela partiu. Os livros na estante estavam marcados com post-its coloridos, os mesmos que ela usava para anotar frases que queria dividir com ele, mas que nunca teve a chance, ou a coragem, de dizer. Em cima da cômoda, uma caixinha de madeira guardava dezenas de cartas, algumas endereçadas a Lara, outras sem destinatário. Mas havia uma com seu nome, Arthur. Ele hesitou ao tocá-la, como se o simples ato de abrir aquele envelope fosse colocá-lo diante de uma verdade da qual ele sempre fugira. Quando leu a primeira linha, seus olhos arderam. Era a voz de Helena atravessando o abismo da ausência para alcançá-lo, suave e devastadora. Não te culpo por ser quem é, só lamento que você nunca tenha se permitido ser mais. Você sempre foi movido pelo medo, o medo de sentir, o medo de perder o controle, o medo de amar de verdade. E eu entendi isso tarde demais. As palavras dançavam em sua mente como uma acusação sussurrada, sem rancor, mas repleta de uma dor resignada. Ele se sentou no chão, os joelhos cedendo sob o peso da culpa, e chorou pela primeira vez em muitos anos. Um choro sem contenção, sem dignidade, sem status. Chorou por Helena, por si mesmo, por tudo que nunca mais seria. Lara, observando à distância, não se aproximou. Ela o queria destruído. Durante anos, observou sua mãe se consumir enquanto Arthur se afundava cada vez mais em sua bolha de poder. Agora, pela primeira vez, ele parecia quebrado. Mas em vez de compaixão, ela sentia raiva. Porque o que ele sentia agora era o que ela e a mãe viveram sozinhas por tanto tempo. E era tarde demais para reverter isso. Quando finalmente se aproximou, foi com uma frieza que ela aprendeu observando o pai. Não adianta chorar agora. Você matou ela devagar, com cada ausência, com cada palavra que não disse. Arthur não tentou se defender. Pela primeira vez, não tinha argumentos nem justificativas. O silêncio, antes confortável, agora era uma prisão. Ele tentou alcançar Lara com o olhar, mas ela desviou, como se não conseguisse suportar ver o rosto de alguém que por tanto tempo confundiu presença com provisão. Ela me contou que você não foi nenhuma vez à quimioterapia. Sabe o que ela dizia? Ele não quer me ver assim, destruída, mas eu via tudo. E agora é tarde. As palavras dela cortavam como lâminas. Ele queria pedir perdão, mas sabia que ali, naquele momento, perdão não era algo que se implorava. Era algo que se conquistava. E ele não tinha mais tempo. Nos dias seguintes, Arthur passou a viver como um fantasma em sua própria vida. Não voltava ao escritório, não atendia ligações, não respondia e-mails. O mundo dos negócios começou a especular. Estaria doente, depressivo, sofrendo um colapso mental? Mas ninguém imaginava que o homem mais temido do mercado financeiro agora dormia no chão do quarto da esposa morta, lendo suas cartas repetidamente, tentando encontrar nelas uma forma de reconstruir o tempo. Mas o tempo não se reconstrói. Ele apenas segue, implacável. Uma madrugada, ele sonhou com Helena. Ela estava sentada na varanda, onde costumava ler nos fins de tarde. Estava serena, como se a doença nunca tivesse tocado seu corpo. Quando o viu, sorriu com aquela ternura que ele tanto ignorou. No sonho, ele tentou se aproximar, mas seus pés afundavam no chão, como se a casa estivesse virando areia. "Me desculpa, Helena", ele disse, e ela respondeu com tristeza. "Você sempre foi melhor com contratos do que com promessas." Quando acordou, estava suando, ofegante, e chorou de novo, como um menino. Foi nesse ponto que Arthur começou a visitar o hospital onde Helena se tratava. Queria entender o que ela passou. Conversava com os enfermeiros, com os médicos, pedia os prontuários, vasculhava registros, procurava nas entrelinhas alguma forma de revivê-la através de lembranças. Alguns o reconheciam, outros apenas o olhavam com compaixão.
Uma enfermeira mais velha, ao entregar o prontuário, disse apenas: "Ela sofria em silêncio, mas nunca deixou de sorrir quando falava de você, mesmo quando estava sozinha." As palavras daquela mulher o atingiram como uma flecha. O que mais Helena poderia ter feito para ser notada? Arthur começou a visitar grupos de apoio a pessoas enlutadas, algo impensável para quem, há poucos meses, se recusava a falar sobre sentimentos até com a própria filha. Sentava-se em círculos com estranhos, escutava histórias de perdas, de reconciliações tardias, de ausências eternas. E ali começou a perceber: ele não era único. Era só mais um homem que acreditou que teria tempo. E o tempo, para os que amam tarde, é sempre cruel. Lara observava tudo com cautela. Ainda não o perdoava, mas começou a perceber um pai que ela nunca conheceu. Um homem de cabeça baixa, olhos cansados, mãos trêmulas. Alguém que agora a procurava com perguntas em vez de ordens. O que ela gostava de ouvir? Qual era o livro preferido dela? Ela falava de mim quando estavam sozinhas? No início, ela recusava, mas com o tempo começou a responder, aos poucos, sem prometer nada, porque o amor, quando ferido, não volta correndo, ele rasteja e sangra. Numa tarde de outubro, Arthur encontrou entre as cartas uma com um título curioso: "Se eu morrer amanhã." Era antiga, de antes do diagnóstico. Helena escrevera como uma brincadeira séria, uma reflexão íntima sobre o que queria que ele soubesse caso ela partisse sem aviso. A leitura da carta foi uma devastação. Ela falava sobre como o amor se escondia nos detalhes, no cheiro do café, no toque no ombro, na escuta silenciosa. E dizia: "Se eu morrer amanhã, quero que você saiba que te amei até mesmo quando você se esqueceu de mim. Mas, por favor, viva diferente depois de mim." Essas palavras tornaram-se um mantra para Arthur. Não havia mais como trazê-la de volta. Mas talvez, só talvez, houvesse como fazer com que a morte dela significasse algo maior. Começou a doar parte da fortuna para fundações de apoio a pacientes terminais. Criou uma ala no hospital com o nome dela. Reabriu uma antiga escola de literatura em sua homenagem. Mas nada disso apagava a ausência no travesseiro ao lado. Ele aprendera, tarde demais, que a presença não se compra e que amor não se delega. Ele passou a visitar o cemitério toda semana, às vezes com flores, outras com cartas. Falava com o túmulo como quem tenta recuperar pedaços do que foi. Lia em voz alta, contava coisas do dia, pedia conselhos, e em cada visita deixava uma nova promessa: "Estou tentando. Por você. Por nós. Me perdoa se puder." E em uma dessas visitas, encontrou Lara ali, já sentada. Ela olhou para ele, não disse nada, mas não foi embora. Pela primeira vez, ficaram juntos diante do túmulo dela. E naquele silêncio compartilhado, talvez tivesse nascido a semente do perdão. A mansão dos Salazar já não era a mesma. O brilho das luzes, antes tão meticulosamente programado para parecer acolhedor, agora parecia cruelmente falso. Arthur caminhava pelos cômodos como quem percorre um mausoléu. Cada móvel, cada fotografia, cada objeto parecia carregado de uma espécie de energia dolorosa. A lembrança de uma presença que existia e que ele nunca soube realmente perceber. Ele passava horas trancado no closet dela, inebriado pelo cheiro dos perfumes, pela textura das roupas que ainda guardavam o calor de uma vida. E entre um suspiro e outro, murmurava o nome dela como quem ora, como quem implora uma segunda chance ao tempo. Nos corredores silenciosos, os ecos do passado começaram a surgir como alucinações vívidas. Arthur passou a ouvir risos vindos da sala, como se Helena estivesse lendo em voz alta, como fazia antes de adoecer. Às vezes acordava no meio da noite, jurando ter sentido o colchão afundar ao lado dele,
e em uma manhã particularmente fria, jurou ouvir a voz dela dizendo: "Você chegou tarde, Arthur, mas chegou." Aquilo não era loucura, era culpa, um tipo de presença fantasmal que o acompanhava não para assustar, mas para lembrar. Lembrar da mulher que ele permitiu desaparecer, mesmo enquanto ela ainda estava viva. Na tentativa de se redimir com Helena, e talvez consigo mesmo, Arthur mergulhou nos diários dela. Lara os havia encontrado entre caixas no sótão, protegidos por fitas de cetim azul, como relíquias de um mundo secreto. A princípio, ela não queria entregá-los ao pai, mas algo no modo como ele pediu, com as mãos tremendo, a voz baixa, a fez ceder. Quando Arthur abriu o primeiro caderno, foi como atravessar uma porta para um universo do qual ele sempre esteve ausente. As palavras de Helena não falavam de dor, falavam de espera, de uma mulher que amava tão profundamente que escolheu acreditar até o último segundo que ele mudaria. Nas páginas, ela descrevia as pequenas mortes do cotidiano, os silêncios à mesa, os olhares desviados, os aniversários passados em salas de reunião. E mesmo assim, havia ternura. Hoje, ele esqueceu nosso aniversário, mas estava tão cansado, talvez eu esteja sendo egoísta. Em outro trecho, ele não entende que minha dor não é só do corpo, é da alma. Eu estou desaparecendo de dentro para fora. Cada linha era uma facada lenta, uma ferida que sangrava novamente sob o olhar de Arthur. Ele quis gritar, destruir algo, fugir de si mesmo, mas não havia mais onde correr. Tudo que ele evitou por uma vida inteira, agora o encarava com os olhos dela. Ao mesmo tempo, Lara observava essas mudanças com uma mistura de desconfiança e esperança. Ela ainda não perdoava, não conseguia, mas algo dentro dela queria acreditar que aquele homem quebrado à sua frente não era uma farsa. Queria, secretamente, que seu pai fosse alguém com quem ela pudesse dividir a dor, em vez de apenas culpá-lo por ela. E em um fim de tarde, enquanto arrumavam juntos a biblioteca da casa, ela perguntou: "Você a amava?" Arthur demorou a responder. Olhou para os livros, depois para o teto, como se buscasse a resposta no passado. E então disse, com a voz falhando: "Amei do pior jeito que alguém pode amar, de longe." A resposta quebrou algo em Lara, porque ali, naquele instante, ela viu o homem, não o milionário. Viu a falha, a vulnerabilidade, o pai. E foi naquele instante que sentiu que talvez, mesmo sem o perdão total, houvesse espaço para uma nova tentativa. Não para apagar o passado, mas para ressignificá-lo. Assim, começaram a se encontrar com mais frequência. Almoçavam juntos aos domingos, falavam de Helena, riam de lembranças antigas. E, pela primeira vez, Arthur ouvia. Ouvir se tornou sua forma de amar, de estar presente. Mesmo com esses pequenos avanços, Arthur não conseguia escapar dos próprios demônios. Em suas noites solitárias, revisava mentalmente cada decisão que o afastou de Helena. Cada vez que priorizou um contrato, uma viagem, uma reunião, lembrava-se das vezes em que ela pediu sua atenção e ele respondeu com um aceno apressado, um beijo na testa, "depois conversamos." E agora, o depois era uma eternidade que não voltava. Começou a escrever para ela, cartas longas, desordenadas, cheias de culpa e saudade. Algumas lia em voz alta no túmulo, outras guardava na caixa de madeira ao lado da cama. Era sua penitência. Certo dia, Arthur recebeu um convite para uma premiação de negócios. Seria homenageado pela fusão que havia fechado. O mesmo negócio que o impediu de estar com Helena em sua última noite. Ele recusou. Pela primeira vez, disse não a algo que o faria ser ovacionado. Preferiu passar a noite em casa, lendo um dos livros favoritos dela, O Morro dos Ventos Uivantes. Leu em voz alta, imaginando que ela o escutava. Chorou durante trechos inteiros, e ao terminar disse: "Agora entendo o que você via aqui. Amor que transcende, amor que destrói."
Foi também nesse período que Arthur procurou a antiga editora, onde Helena tentou publicar um livro anos atrás. Ela nunca teve coragem de enviar o manuscrito, um romance autobiográfico disfarçado de ficção. Arthur encontrou os originais entre seus pertences, rabiscados, com anotações apaixonadas nas margens. Leu aquilo como quem escava um tesouro enterrado e decidiu publicá-lo, sem alterações. O livro saiu com o título que ela havia escolhido, Enquanto Eu Ainda Estava Aqui, e se tornou em poucas semanas um sucesso inesperado. Leitores do país inteiro choravam com a história daquela mulher invisível, daquela ausência tão presente. No lançamento oficial do livro, Arthur subiu ao palco com os olhos marejados, segurando um exemplar com as duas mãos. Disse poucas palavras, mas que carregavam o peso de uma vida. Esse livro é um pedido de desculpas, não por ser imperfeito, mas por ter ignorado o essencial. Helena foi minha esposa, minha melhor parte, e eu só percebi isso tarde demais. Que sua história ajude outros a perceberem a tempo. A plateia aplaudiu, mas Arthur não sorriu. A dor ainda estava lá, e continuaria, porque certas perdas não cicatrizam, apenas ensinam a conviver. Após o lançamento, Arthur passou a visitar instituições de cuidado paliativo, oferecendo apoio a familiares de pacientes terminais. Falava pouco, mas sua presença dizia muito. Compartilhava sua história quando sentia que podia ajudar. E, aos poucos, percebeu que havia algo de transformador em servir ao outro. Não com dinheiro, mas com tempo, com escuta, com empatia. Era, de certo modo, a herança de Helena se manifestando nele. Um reflexo da mulher que ele havia amado tarde demais. E foi nessa rotina de serviço, silêncio e reconstrução que Arthur se reencontrou com Lara de forma mais profunda. Sentaram-se um dia em frente ao mar, onde Helena costumava levá-la quando pequena, e com a brisa batendo nos rostos, ela disse: "Talvez eu nunca consiga te perdoar totalmente, mas eu vejo você tentando, e isso já é alguma coisa." Ele segurou a mão dela com delicadeza. Pela primeira vez, estavam ali como pai e filha, dois sobreviventes de uma ausência. Dois fragmentos tentando montar algo novo, mesmo que ainda faltassem peças. O tempo passou, não rápido o suficiente para apagar as feridas, mas com lentidão suficiente para deixar que cada uma delas doesse por inteiro. Arthur agora carregava Helena, não como uma ausência, mas como um farol constante, iluminando as partes dele que sempre foram escuras. Já não havia mais luxo que preenchesse o silêncio da casa, nem conquistas que anestesiassem a falta. Ele vivia em função de algo que não podia mais alcançar. E talvez por isso se tornara um homem perigosa e honestamente sensível. Pela primeira vez em sua vida, sentia tudo. E isso era insuportável e necessário. A relação com Lara ainda caminhava sobre cacos. Havia afeto, mas também vigilância. Ela observava cada gesto do pai como quem tenta identificar se a mudança é real ou encenação. Mas Arthur não performava mais. Ele era agora um homem nu diante do próprio fracasso. Cada tentativa de reconexão com a filha era feita com uma humildade nova que assustava Lara. Em um jantar que ela organizou, ele chegou cedo, trouxe flores, não compradas por secretária, mas escolhidas por ele mesmo, e pediu desculpas por tudo, mesmo sabendo que o perdão era uma estrada longa. "Se não quiser me chamar de pai agora, eu entendo. Só me deixe ser alguém com quem você possa conversar. Um pouco, de vez em quando." Nos círculos que antes o bajulavam, Arthur era agora visto com desconfiança. Os colegas de negócio achavam sua nova postura exageradamente emocional, e alguns duvidavam de sua sanidade. Ele já não falava de lucros, falava de perdas, de dor, de vida. Isso o tornava um estranho naquele universo. E pela primeira vez, ele aceitava isso. Já não queria pertencer ao mundo que o impediu de estar presente quando mais importava.
Começou a vender partes do império que construiu, investindo em iniciativas de saúde pública, educação emocional e literatura. Queria que a morte de Helena não fosse em vão, que ao menos ela florescesse em outros caminhos. Foi nesse ímpeto que Arthur fundou a Casa Helena, um espaço para acolher familiares de pacientes em tratamento terminal. O lugar não era um hospital, mas um abrigo para palavras, choros, silêncios e confissões. Ele comparecia toda semana, sentava-se com desconhecidos, ouvia histórias, oferecia os ombros. Ali, ninguém o chamava de CEO. Era apenas Arthur, o homem que perdeu uma mulher que amava e agora tentava impedir que outros cometessem o mesmo erro. Em um desses encontros, uma jovem perguntou: "Você se perdoou?" Ele demorou a responder. Depois disse: "Não, mas aprendi a viver com a dor. E às vezes, isso é o mais perto que a gente chega." As cartas para Helena continuavam. Tornaram-se seu ritual matinal. Escrevia como quem respira, como quem confessa, como quem ainda tenta amá-la no tempo que restou. O tempo do depois. Em uma dessas cartas, escreveu: "Descobri que o amor não morre com a pessoa. Ele permanece, lateja, reclama sua presença. Hoje você vive em cada escolha que faço. E se um dia eu voltar a amar alguém, será a sua imagem, não como substituição, mas como homenagem." Era o tipo de frase que ele nunca ousou dizer em vida. O tipo de vulnerabilidade que ele desprezava e que agora se tornara sua única forma de existir. Lara acompanhava tudo com um coração dividido. Sentia orgulho, sim, mas também uma dor afiada. Por que só agora? Por que sua mãe morreu esperando por esse homem que só nasceu depois da perda? E foi em uma noite chuvosa que ela desabafou com ele, sem filtros, sem medo. Você sabe o que mais dói? Não foi só a sua ausência. Foi o fato de que ela morreu acreditando que você jamais mudaria. Ela não teve o privilégio de te ver assim, e eu fico tentando entender se tudo isso é real ou culpa. Arthur, em lágrimas, respondeu: "É culpa, sim, mas também é amor. O que restou dele, e eu preciso fazer algo com isso, porque se eu não fizer, ela morre 2 vezes." Essa conversa mudou algo entre eles. Não apagou o passado, mas o reorganizou. Arthur não queria mais ser perdoado, queria ser útil, queria que o amor de Helena fosse maior do que o erro dele. Começou a escrever um livro, não uma autobiografia tradicional, mas uma carta longa e pública à mulher que ele perdeu. O título veio de forma quase mística. Tudo que eu não disse enquanto você estava aqui. Era cru, denso, cheio de silêncios. Quando Lara leu os primeiros rascunhos, chorou. Não porque era bonito, mas porque era honesto. E era a primeira vez que ela sentia que o pai não estava tentando ser perdoado. Estava apenas tentando contar a verdade. Mesmo assim, havia momentos em que a dor o derrubava. Dias em que acordava sufocado por sonhos, em que voltava no tempo e fazia tudo certo. Levava flores no hospital, deitava ao lado dela, lia os poemas que ela escrevia, dizia "eu te amo" com a voz firme. Mas esses sonhos se dissolviam no som do despertador, e ele era novamente o homem só. Era nesses dias que mais escrevia, que mais servia, que mais tentava não afundar. Porque agora o amor era um exercício de resistência. A fundação começou a ganhar notoriedade. Pessoas que leram o livro de Helena começaram a doar, a se engajar. A história dela virou filme, e Arthur recusou todos os lucros. Disse publicamente: "Não quero que a dor vire negócio, quero que vire ponte." A frase viralizou, mas ele pouco se importava. Sua vida agora era outra. Seus heróis eram os cuidadores anônimos, as esposas exaustas que ficavam ao lado dos maridos em estado terminal, os filhos que não fugiam do hospital. Ele aprendia com cada um deles, porque só agora, no fim da linha, é que ele realmente entendia o que era estar presente. Em uma manhã calma, Arthur recebeu um envelope da editora.
Era uma carta de uma leitora anônima. Dentro havia apenas uma frase: "Eu ia desistir, mas sua história me fez ficar. Obrigada por ter escrito." Ele chorou como chorara no velório de Helena, porque entendeu, naquele instante, que talvez, só talvez, ele tivesse transformado parte da dor em sentido. Que sua redenção, mesmo que tardia, pudesse ser útil a alguém. E que o amor de Helena, mesmo sem reciprocidade plena em vida, agora tocava outros corações. Na primavera seguinte, organizou um evento em homenagem à esposa. Convidou amigos, desconhecidos, leitores, leu trechos do livro, falou dela como quem ainda conversa todas as manhãs, e no final disse: "Eu não sou um homem que merece perdão, mas sou um homem que entendeu o valor de quem se ama. E se você ama alguém, volte para casa, olhe nos olhos, segure a mão, diga, faça agora. Não espere o depois, porque o depois é tarde demais." Quando desceu do palco, Lara o abraçou. Não disse nada. Mas naquele abraço havia algo que ele não sentia há muito tempo: pertencimento. O tempo, esse escultor invisível, passou mais um ano. A mansão Salazar, antes símbolo de opulência, agora era uma casa viva de memórias e movimento. As janelas estavam sempre abertas. Os corredores, antes frios, foram preenchidos com quadros de Helena, retratos feitos por artistas que leram sua história ou a imaginaram a partir das palavras deixadas. A biblioteca dela agora era um espaço compartilhado, com rodas de leitura semanais. O jardim, onde Arthur mandou plantar jasmins, as flores preferidas da esposa, florescia como se o tempo tivesse lhe pedido desculpas também. Arthur acordava cedo, não para correr atrás de números, mas para caminhar até o quarto dela. Lia um poema por dia, como se fosse ainda possível alcançar Helena entre uma frase e outra. A dor não se foi, mas agora doía diferente. Era uma dor acompanhada, porque ele já não estava mais sozinho, nem em si mesmo. A presença de Lara, que agora morava no andar de cima com o namorado e cursava o último semestre da faculdade, era um lembrete de que a vida continuava, mesmo sobre as cinzas do que foi. Ela sorria mais. Ele sorria menos, mas com mais verdade. A fundação, agora com filiais em outras cidades, era um corpo vivo de histórias que se entrelaçavam. Pessoas como Helena, silenciosas em sua dor, ganhavam voz. Arthur ouvia relatos que o atravessavam como espelhos. Maridos que voltaram, esposas que decidiram ficar, filhos que perdoaram. E em cada uma dessas histórias, ele via ecos da sua. Não como consolo, mas como reforço de um propósito que nasceu no túmulo, mas floresceu entre vivos. Era ali, naquele trabalho diário, que ele encontrava sentido, o tipo de sentido que bilhões de dólares jamais haviam lhe dado. Lara terminou a faculdade com honras. Sua monografia, O Silêncio Emocional como Forma de Abandono, um estudo psicológico sobre amor não comunicado. O trabalho foi dedicado à mãe e discretamente ao pai. Arthur chorou ao ler. Não por orgulho, mas porque ali estava a filha que Helena criou, mesmo quando ele não estava presente. E estava também a filha que ele agora tentava conhecer. Em uma das sessões de apresentação, Lara disse: "Minha mãe morreu amando alguém que só aprendeu a sentir quando já era tarde, mas esse alguém decidiu não desperdiçar o que sobrou do amor dela." A plateia aplaudiu. Arthur estava entre eles, com lágrimas nos olhos e a mão sobre o peito. Os fantasmas não desapareceram. Às vezes, Arthur ainda acordava ouvindo a voz dela, ainda escrevia cartas, ainda sussurrava "me perdoa" no jardim. Mas a dor já não era paralisante, tornara-se memória, viva, profunda, mas memória. Ele entendeu que redenção não era se livrar da culpa, mas conviver com ela sem deixar que ela te destrua, e viver de forma diferente. Em um dos encontros da Casa Helena, ele disse: "Vocês me perguntam se eu já me perdoei. Ainda não,
Mas hoje sei que sou alguém que minha esposa teria orgulho de conhecer. E talvez, só talvez, isso baste. Arthur foi convidado a escrever outro livro. Desta vez, decidiu dividir o texto com Lara. Pai e filha reconstruindo pontes por meio da palavra, a mesma que Helena amava tanto. O livro chamou-se Quando Ainda Havia Tempo. Era sobre segundos desperdiçados, jantares adiados, promessas não ditas, mas também sobre o que ainda pode ser feito, mesmo depois do fim. A obra foi adotada em escolas, faculdades, grupos de terapia, e ali Arthur deixou sua última confissão pública. A dor ensina, mas cobra. O que você fizer com ela define se você será um homem quebrado ou alguém que reconstruiu sua alma. Nos aniversários de morte de Helena, ele fazia algo simbólico, e até um orfanato que ela costumava visitar, algo que ele só soube após sua morte, e passava o dia com as crianças. Lia histórias, ensinava coisas sobre o mundo, ou apenas sentava-se em silêncio com elas. Nunca contou quem era. Nunca se apresentou como milionário. Era apenas o tio Arthur, que gosta de ler. E cada vez que olhava nos olhos de uma daquelas crianças, sentia Helena ali, como se ela o guiasse, passo a passo, pelas veredas da humanidade que ele passou uma vida ignorando. O túmulo de Helena, antes lugar de choro, agora era altar de conversa. Ele não pedia mais perdão. Agora dizia obrigado. Contava novidades. Falava de Lara, de si mesmo, de como estava aprendendo a escutar, de como a fundação estava salvando vidas. Em uma dessas visitas, deixou uma última carta. Helena, eu não consegui ser o homem que você merecia, mas estou tentando ser o homem que você sempre viu em mim. E se há vida depois disso, espero que você possa me ver agora. Mesmo que tarde, te amo, todos os dias. Certa noite, Lara e Arthur estavam na varanda, tomando chá. Helena fazia isso nas noites de outono. O vento batia leve, as folhas dançavam no jardim. E Lara disse quase sem querer, ela teria orgulho de você. Arthur fechou os olhos. Um sorriso pequeno, doloroso, e ainda assim cheio. Eu espero que sim. E pela primeira vez, ela encostou a cabeça no ombro dele. Ali, sem promessas, sem ilusões, havia finalmente um lar. Não o de paredes, mas o de reconexão. O mundo não voltou ao que era, e Arthur nunca mais seria inteiro. Mas agora ele sabia. Amar exige presença, exige escuta, exige atos. Não é sobre grandes gestos, mas sobre constância. Sobre olhar nos olhos, dizer o que se sente, estar lá. Aprender a isso da forma mais cruel, perdendo. Mas fez da perda um caminho, e nesse caminho encontrou o que nenhuma fortuna poderia comprar: humanidade. Helena, mesmo ausente, seguia presente. Na memória, no legado, nas escolhas. Ela era agora parte do mundo não como ausência, mas como ponte. E Arthur, o homem que um dia a ignorou para fechar um negócio bilionário, agora era conhecido como aquele que finalmente aprendeu a amar. Não há tempo de salvá-la, mas há tempo de salvar a si mesmo.